Fala, família! O tema de hoje é a culpa e a vergonha da família. Será que eu sou culpado pelo vício? Como lidar com a culpa e a vergonha na família do dependente químico? Se você convive com um dependente químico na família, é quase certo que em algum momento você fez a pergunta mais dolorosa de todas. Eu sou culpada por isso? Eu sou culpado por isso? A culpa e a vergonha são as sombras mais pesadas que pairam sobre a família do dependente químico. Elas são emoções paralisantes, que nos impedem de buscar ajuda e de enxergar a situação com clareza. Nessa conversa de hoje, a gente vai desconstruir estes sentimentos. Vamos entender de onde eles vêm e, o mais importante, como a gente pode nos libertar deles para finalmente começar o nosso próprio processo de cura. A culpa é o sentimento de ter feito algo errado. Ela nasce de uma busca incessante por respostas. Naquele momento que você pergunta: será que eu fiz errado? E se eu tivesse sido um pai e uma mãe melhor, um parceiro melhor? Se eu não tivesse dito aquilo lá, aquilo outro? E se eu tivesse percebido antes, será que isso não teria acontecido? Enfim, inúmeras são as perguntas e os questionamentos, né? A sociedade muitas vezes reforça essa culpa, tratando o vício como uma falha moral ou um problema de caráter e não como uma doença que é. O vício é uma doença. É fundamental que você entenda. Você não é a causa do vício. A dependência química é uma doença complexa, multifatorial, que envolve genética, ambiente, neurobiologia e fatores sociais. A família não causa o vício. A família é afetada por ele. E repetir essa verdade para você mesmo é o primeiro passo para desarmar a culpa. A culpa que você sente é um sintoma da sua dor e não uma prova da sua responsabilidade. Tá, doutor, e a vergonha? O que é? A vergonha é o sentimento de ser errado. Ela é mais profunda e destrutiva que a culpa. A vergonha nos faz esconder, nos isolar e nos impede de falar sobre o que estamos vivendo. Ela se manifesta no medo do julgamento. O que os vizinhos vão pensar? O que aquela tia vai dizer? O que os outros familiares vão falar sobre a nossa falha? A vergonha transforma a casa em um segredo, uma caixa fechada com 7 chaves. Um campo minado onde ninguém pode falar abertamente sobre o problema. E esse isolamento é extremamente perigoso, pois a vergonha prospera no silêncio. Ela nos faz acreditar que somos a única família passando por isso e que o problema é tão grande que não pode ser compartilhado com ninguém. A culpa e a vergonha formam um ciclo vicioso que alimenta a codependência. A culpa nos leva a tentar controlar e salvar. Lembra do mito do Salvador? E a vergonha nos faz esconder o problema, impedindo que o dependente, que o familiar, busque o tratamento adequado. Para quebrar esse ciclo, precisamos de uma mudança na nossa perspectiva e de ações concretas. E agora eu vou deixar 3 passos para enfrentar isso. O primeiro passo é a aceitação. Família, aceitação. A gente tem um problema. Aceite que o dependente químico tem um problema, tem uma doença. A dependência química é uma doença e não uma escolha ou uma falha sua. Você não é responsável pela doença do outro, mas é responsável pela sua própria saúde, pela sua reação ao problema, que é o vício. O segundo passo, depois de aceitar, é a externalização, colocar para fora. Comece a falar o que você está sentindo. A vergonha ela só existe no escuro. Ao trazer a sua dor para a luz, você a desarma. Falar com um terapeuta, um psiquiatra, um conselheiro especializado é vital e vai ajudar muito. E o terceiro passo é a conexão. Buscar grupos de apoio. O Al-Anon e o Nar-Anon são espaços seguros onde você encontrará pessoas que entendem exatamente o que você está passando. Nesses grupos você aprende que a sua história não é a única e que a sua dor é válida sim. Você aprende a separar o seu e o da doença do outro. Lembre-se, a cura da família começa quando paramos de nos culpar pelo passado e começamos a nos responsabilizar pelo nosso presente. A sua energia não deve mais ser gasta em tentar descobrir
o porquê disso ou daquilo, mas sim o que você pode fazer por você agora, família. Ao se libertar da culpa e da vergonha, você recupera a sua paz, a sua dignidade e, paradoxalmente, por outro lado, se torna um suporte muito mais saudável e eficaz para esse teu familiar que está passando por tanta dificuldade. Se esse vídeo tocou você, se a nossa conversa mexeu com o teu coração, deixa aqui no comentário qual desses sentimentos, culpa ou vergonha, tem sido mais difícil para você. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir que não está sozinho. E não se esqueça de se inscrever no canal para o nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre o luto não reconhecido e como lidar com a perda da pessoa que você conhecia antes do vício. Valeu, família. Forte abraço.